Como devs, né, a gente sempre cai na hora que a gente vai criar um projeto, na hora que a gente vai trabalhar num projeto, entre duas abordagens na hora da gente trabalhar o design de um projeto. Que é a abordagem design first ou a abordagem code first, né? Eu acho que muitos de vocês conhecem essas bibliotecas que ficaram famosas aí nos últimos anos, né? O ShadCN, por exemplo, a COS, a HeyUI. Tem vários, né? A Vercel lançou deles de AI, que é o Vercel AI Elements, por exemplo, que são esses conjuntos, né, de componentes pré-estilizados que tu utiliza para construir uma aplicação. E geralmente quando você parte para utilizar uma dessas ferramentas, né, você está indo por um lado de code first, que é basicamente você sair codando sem mesmo criar um layout antes, né? Você usa desses componentes, desses templates, essas estruturas semi-prontas para sair codando. Isso é legal porque assim, tu ganha uma velocidade, né? Tu não precisa ter muita criatividade, mas por se tratarem de componentes muitas vezes isolados, que não tem muito o contexto da aplicação que tu tá querendo criar, geralmente se tu não tem uma visão de design, tu acaba criando um Frankenstein gigantesco com isso, né? Porque você tem poucas referências de aplicações que são próximas à sua. A menos que você esteja criando uma aplicação que é muito igual a outras aplicações, você não tem muita referência e você acaba criando um Frankenstein porque você não tem essas noções de design. Por outro lado, existe essa abordagem de design first, que é onde você primeiro constrói o design, que é onde a maioria das aplicações hoje seguem, né, as grandes empresas. Você primeiro constrói o design e depois leva isso para dentro do código. Geralmente essa é a forma que as empresas mais usam, porque isso garante, na maioria das vezes, uma padronização maior. Porém, é um grande risco também. Por quê? Se você é a mesma pessoa que coda e faz o design, a chance do Figma começar a ficar desatualizado dadas as alterações que você faz no código é muito grande, né? Então, geralmente essa abordagem de design first, de desenhar, né, o layout antes de sair codando, é uma abordagem onde você, geralmente seguida em times maiores, onde você tem uma separação muito clara de designers e de pessoas que vão codar o front-end em times separados. Quando você é a mesma pessoa, o mesmo time, ou as mesmas duas, três pessoas que codam e fazem o design, na maioria das vezes, né, a gente chama isso de o novo cargo aí, queridinho lá do Vale do Silício, das techs, que é o Design Engineer, né, que é a pessoa que ela tem conhecimentos de design, mas muitas vezes esses conhecimentos eles são aplicados na hora da construção do layout já via código. Então são pessoas que muitas vezes elas fazem as experimentações de layout diretamente no código, né? O Figma ele fica mais como uma ferramenta de testes do que necessariamente uma ferramenta que você vai utilizar como base para construir o seu layout. E aí você usa não só o Figma, claro, mas outras ferramentas como o Hive, por exemplo, para animações e algumas outras semelhantes para você ir construindo o seu layout, né? Só que como eu falei, né, todas essas abordagens, elas requerem boas referências de design. E aqui eu quero passar para vocês algumas referências que eu sigo na hora de criar os meus designs e que, cara, para mim funciona super bem e eu gosto muito de acompanhar. Se vocês forem front-ends ou full stack, gostarem de design ou têm interesse nisso, eu altamente recomendo vocês darem uma olhadinha nessas referências e nessas pessoas. Para mim, a primeira referência que, cara, assim, onde eu me mantenho mais atualizado é o X, né, o Twitter, não tem como fugir. E aí eu vou mostrar alguns perfis de algumas pessoas aqui dentro do Twitter, que eu acho que vale a pena vocês seguirem, caso vocês queiram entender um pouquinho mais de design e pegar boas referências na hora de criar os layouts de vocês. A primeira delas é o Rauno, eu posso mandar essa lista depois para vocês. O Rauno é um cara bem famosinho aí, ele trabalha como design engineer na Vercel, né, um staff design engineer. Ele é um cara que ele tem um site muito legal. Então, se vocês virem aqui no site dele e rodarem um pouquinho, vocês vão encontrar... Nossa, ele mudou o site dele. Não era assim. Project Craft. Acho que é Craft. Esse Craft dele é vários mini... Como que eu posso dizer? Experimentações envolvendo design, usabilidade e com implementação, né, via código. Então, tu consegue ver tudo isso aqui implementado mesmo com código, entender como que são feitas, né? O cuidado, o detalhismo, as animações, tudo isso é design, né? E tudo isso eu acho que é cada vez mais o papel de devs front-ends também, tá? Eu não vou entrar muito foco porque tem muitos perfis que eu quero mostrar para vocês. A gente tem o Stephen, ele é founder da Paper, eu não sei quem conhece o que é Paper, né? O Paper, ele é uma ferramenta
que ganhou bastante holofotes aí, ela ainda está em construção, que ela é um Figma focado em Design Engineers. Ela é um Figma focado em devs que são altamente conectados com o design. Então pensa que tu pode ver os componentes da tua aplicação realmente modificar a tua aplicação, o que o Dreamweaver queria fazer lá nos anos 2000, o Paper está se propondo a tentar fazer isso, né? E o Stephen, ele posta bastante coisa sobre design, bastante experimentação, cara, assim, é muito legal mesmo. É um dos perfis aí que de vez em quando eu entro para consumir o conteúdo. Nem todos eles eu sigo, são conteúdos que eu entro mais sob demanda, porque senão, assim, o meu Twitter, senão, cara, eu não consigo, é conteúdo demais, eu não tenho essa capacidade de consumir essa quantidade de conteúdo. O Pedro, brasileiro, que é um dos fundadores aí da Radix, né, Radix UI, Stitches, Models, comprado pela WorkOS, e agora trabalha na Raycast. Cara, eu acho o Pedro fantástico, tem inclusive um vídeo com ele aqui no canal da Rocket City, que eu fiz lá em 2019, se eu não me engano. É um cara que também posta bastante sobre design. E veja que design não necessariamente, galera, tá associado com layouts bonitinhos, né? A gente pensa em design muitas vezes como simplesmente dashboards, páginas de login, componentes, botões, mas design não é isso, né? Não é só isso. Design tem muito a ver com, cara, a usabilidade, né? Com a experiência que tu entrega pro teu usuário, o onboarding, o primeiro contato, as animações, né? Tudo isso é algo que a gente tem que dar muito cuidado. Eu acho que essa é a parte mais difícil de aprender. Desenhar um botão bonito, um botão ele é quase igual de um site pro outro. Agora, por que um site parece tão mais leve, tão mais gostoso de trabalhar? Por que dá mais prazer eu clicar num botão num Linear da vida ou clicar num botão num outro site qualquer, né? E aí, falando em Linear, né, coincidentemente, o Paul McGregor, ele é designer no Linear, ele é um dos caras que participou de toda essa concepção do Linear. Eu acho que o Linear, uma das maiores referências de design e maiores referências de front-end também. Eu acho que não tem uma pessoa aí que trabalha como front-end, que trabalha como full stack, que não tenha uma referência no Linear. O Linear, ele é uma referência em aplicação rápida, em aplicação acessível, em aplicação com ótimo design. Então, assim, se vocês nunca utilizaram o Linear, pelo menos usem pelo menos uma vez para ter essa experiência. Eu falei bastante sobre o Linear quando eu fiz o vídeo sobre Offline First, que é uma metodologia aí que tá vindo forte no front-end. Tem esse rapaz aqui, que ele trabalha nessa Architect, que é uma empresa nova, mas eu achei bem legal também. Ele é um rapaz bem novinho, ele tem 21 anos. E, cara, ele traz bastante hackzinhos. Esse aqui eu gostei porque ele é um pouco mais técnico. Eu queria trazer pelo menos uma referência para vocês um pouco mais técnica, né? Que fala um pouquinho sobre, cara, bastante coisa sobre fake delays, né? Então aqui tem um post bem legal que eu vi dele um tempo atrás, que é aqui, ó, a parte de fake delay, né? Então imagina que tu tá clicando para enviar uma mensagem. Veja que ele coloca um delay mínimo de 300 milissegundos para mostrar o spinnerzinho e dar uma sensação melhor para o usuário que está vendo. Mesmo que para o usuário não faça a menor diferença, né, 50 para 300 milissegundos, ele aplica um delay mínimo nas interações, em algumas interações, é claro, para dar essa sensação mais gostosa, digamos assim, mais prazerosa de clicar num botão. E tudo isso é design. É bem louco, porque a gente acha que as aplicações que a gente usa, elas têm um bom design simplesmente porque a gente olha para elas e elas são bonitas, mas não é. O design, ele se mostra no momento que a gente está interagindo com as aplicações, né, e não só na hora que a gente está abrindo elas. Tem o Gavin, acho que dispensa apresentações, ele é um dos principais designers na OpenAI. OpenAI hoje, empresa que está mais crescendo aí, né, e é um cara que está muito forte nas construções dos principais produtos da OpenAI. É um cara que fala bastante sobre design, só que ele fala um pouco mais sobre um design mais, digamos, não tão web design. É um design mais, assim, mais purista, digamos assim, né? Mas é legal também. Eu acho que quem quer entrar um pouquinho mais a fundo, é um cara legal de seguir. E por último aqui, né, o Ned, que ele é Found Designer na Lovable. Acho que Lovable todo mundo conhece também. Não tem mais como fugir, né? Lovable hoje é um dos produtos de mais sucesso. E eu acho que, assim, cara, assim, não é à toa que esses produtos tiveram sucesso. Não é só simplesmente pela tecnologia por trás, sabe? O Lovable, a gente pensar ele como hoje a principal ferramenta que pessoas não técnicas conseguem construir coisas técnicas,
exige muito design, exige muito trabalho de design, né? Porque o trabalho de design, como eu falei, não é só criar algo bonito, é você conhecer seu público, criar algo que seja acessível para o seu público. E por isso que o design ele vai muito além de você simplesmente criar algo bonito, né? É entender o seu público e sair construindo algo que seja direcionado. Isso é muito importante você entender. Se você começar a simplesmente estudar design pela parte prática, né? Vou ali sair colocando cores para ver se elas combinam. Muitas vezes você vai, sim, chegar em algum momento que você cria coisas bonitas, mas não necessariamente aquilo vai ter utilidade para o mundo, né? E aí, assim, acho que não tem como fugir também de referências de onde você encontra boas fontes de design. E eu já vi uma quantidade de sites tremenda. E eu até hoje ainda uso o Dribbble. Para mim é uma das formas mais legais de você ter boas referências de design, né? Então, assim, o Dribbble, ele é meu companheiro. Então, por exemplo, cara, eu tô em algum momento desenhando uma tabela, né? Uma listagem. Então, eu geralmente vou em Table, por exemplo, Table Design. E aí, filtro por web. Aqui ele já mostrou praticamente quase tudo web, né? E assim, eu vou pegando referências, né, de layouts e não simplesmente sair copiando, né? Dificilmente eu clico em um aqui e eu falo, cara, eu vou copiar exatamente com isso.